pessoal tava falando justamente isso, né? Como se os chineses tivessem conseguido chegar a uma conquista, sei lá, equiparada aos Estados Unidos, só que gastando, sei lá, 1% do valor que os americanos mobilizam para ter um LLM como o ChatGPT, por exemplo. Elas empacotam esse modelo e oferecem esse modelo como serviço. Isso que as startups estão fazendo. Por empresas muito grandes, empacotando e fazendo, aqui a IA que vai cantar musiquinha, aqui a IA que vai fazer a sua foto, aqui a IA que vai resolver o seu problema muito específico aqui na ponta. Os chineses não. O que os chineses fizeram? As startups chinesas, a molecada chinesa, está desenvolvendo o LLM, a inteligência artificial. Então, enquanto a América optou por um modelo monopolista, a China optou por um modelo Schumpeter, destruição criativa. Boa noite, espectadores do MBL News, boa noite, novos clássicos, boa noite, Pedro Deirô. A live de hoje vai ser sobre um tema quente, um tema de muito interesse, e eu acho, sinceramente, que eu estou com 3 das pessoas que mais conhecem desse tema no Brasil. Fazer uma afirmação forte assim, é isso aí. Eu sei que os novos clássicos lançaram um vídeo de uns 30 minutos, uma verdadeira aula sobre essa questão da DeepSeek, da IA e dos impactos econômicos, tecnológicos que isso tem. O Pedro também é um cara muito conectado com todas essas notícias que vêm de novas tecnologias, impactos econômicos, teorias, digamos assim, marginais ao mainstream, marginais àquilo que a gente imagina. Ele sempre tem várias dessas teorias, então tenho certeza que vai ser uma live muito boa para todos vocês. Seguinte, vocês têm que dar o dedo no like, começar a apertar o like aqui que a gente quer chegar, a gente quer bater pelo menos 1.600 pessoas na audiência de hoje. A gente tem a obrigação de bater pelo menos 1.600 pessoas na audiência de hoje e fazer uns 5 clubes. E para quem está chegando agora, quem entrar no Valete Plus vai receber essas 2 revistas aqui. A revista que você já conhece, A Morte da Esquerda, revista do mês passado, essa aqui, bonitinha, e a revista relativamente nova, né? Chegou há alguns dias aqui, a revista do Trump Imperial, que agora está, olha aqui, está aqui em mãos. Essa aqui eu não li, ainda não li artigo nenhum dela, mas confesso que estou bastante curioso. E o programa de hoje tem muito a ver com este cara aqui, porque essa questão da DeepSeek foi um verdadeiro golpe nos planos dos Estados Unidos sobre inteligência artificial. Os caras perderam aí em um dia mais de 1 trilhão, né, de dólares na Bolsa Americana ligada à tecnologia. Então a gente vai buscar entender esse assunto, entender quais impactos isso tem na grande disputa entre os Estados Unidos e a China, que sem dúvida nenhuma é a maior disputa geopolítica da nossa geração. Então é isso, eu vou começar com vocês, novos clássicos, porque o Pedro está aqui apontando alguma coisa certa aí. Então vamos começar. Vocês fizeram esse vídeo de 30 minutos dissertando sobre esse tema. E a minha pergunta seria, quais são os highlights? O que aconteceu? Quais são as implicações do que a gente viu? A NVIDIA vai quebrar? Esse setor da inteligência artificial nos Estados Unidos, ele vai ter que ser totalmente reformulado? Ou a gente está falando de uma situação em que há mais barulho do que, de fato, problemas? E aí? Então, a grande questão é que esse software de IA, supostamente, ele foi desenvolvido de uma forma muito mais barata e sem uma peça de hardware que era chave pelo menos acreditava-se ser chave para o desenvolvimento de IA, né? Então, o consenso no mundo do Vale do Silício é que você demandava muito compute, né, que é poder computacional, para você conseguir treinar os modelos de IAs mais avançados. E essa empresa chinesa DeepSeek conseguiu treinar supostamente por 6 milhões de dólares, na minha opinião. Eu achei meio esquisito, assim, do nada o cara conseguiu fazer tão barato. Mas como tem o pessoal lá do Vale do Silício não tá questionando, né? Quem sou eu pra questionar isso? E também eles conseguiram fazer isso driblando as restrições de exportação dos Estados Unidos, que os Estados Unidos tinham imposto uma sanção que os chineses não podiam usar o chip mais moderno. E supostamente esse IA, não é nenhuma questão de que esse IA ele teria conseguido o chip moderno de outra forma, não. Ele foi desenvolvido de uma forma que nem sequer usa chip, então mudaria completamente o cenário, tipo, de todo o cenário de negócios e o cenário de recursos estratégicos e tecnológicos em torno de IA, né? Então ia parar de depender tanto de chip, esse tipo de... ia ficar muito mais barato, então isso tudo que tá em jogo. Só fazer o teste aqui do meu áudio, tá me ouvindo, Ricardo? Eu tô lhe ouvindo bem mais baixo do que o Pessoa, tá bem? Mas você tá, tipo, mais afastado. Eu acho que tá pegando do computador. Acho que vocês podem botar o computador aí no meio. A gente compartilha fraternalmente o microfone. Perdão a quem estiver assistindo. Não, agora tá claro. Agora tá bom.
Tá bom? Tá bom. Então, o que o pessoal tava falando é justamente isso, né? Como se os chineses tivessem conseguido chegar a uma conquista, sei lá, equiparada aos Estados Unidos, só que gastando, sei lá, 1% do valor que os americanos mobilizam para ter um LLM como o ChatGPT, por exemplo, que seria basicamente uma constatação óbvia, clara, de que as coisas não estão operando da forma muito eficiente nos Estados Unidos, né? Seria um depoimento muito ruim para o mercado americano, de forma geral, uma sinalização, e foi o que a Bolsa reportou, né? Um alerta vermelho total, tipo, cara, vocês estão fazendo isso de uma forma burra, o homem chinês, ele tem uma solução mais tranquila, mais serena para essas questões computacionais. Mas o pessoal também já levantou que rolou, eu senti que foi uma reação um pouco exagerada também, isso é um debate sobre empreendedorismo, modelos de empreendedorismo, né? Nos Estados Unidos e também no mundo ocidental, a gente tem uma coisa chamada governança corporativa, né? Que é uma coisa que exige uma certa transparência, uma retidão no jogo dos negócios. Tô falando em teoria forte, tá? Porque isso cai por terra o tempo inteiro, são sucessivas fraudes e mentiras que correm no mercado, mas teoricamente as empresas ocidentais elas correm pelo menos um grau de transparência e honestidade, assim, junto com o investidor muito maior. Na China, esse conceito é um pouco estrangeiro, né? E eu digo literalmente estrangeiro, né? Porque é uma coisa que vem importada e chega lá. Então, o modelo de governança chinês, acho que o Pedro também deve saber bastante disso, mas é muito simbiótico com o Estado, né? Tem a questão da Golden Share chinesa, tem a questão das leis de informação, do compartilhamento forçado de informação, e tem também a noção de que, cara, as empresas estão trabalhando para articular um crescimento chinês, né? Não é um crescimento ego. E a hipótese que você está levantando é que, dado que é um setor seja estratégico, mentira. talvez a empresa só tenha mentido. Entendi. Talvez um exagero, eu não quero ser tão maldoso assim com um amigo chinês, com um colega chinês, mas pode ser que tenha sido uma coisa um pouco exagerada, uma bravata, assim. Não usei a porra do chip, gastei 1/100º do que você gastou, e eu tenho um resultado igual a você. E agora? Agora uma Responda pergunta, isso. eles não teriam como ter usado o chip mesmo porque havia uma restrição. Os Estados Unidos impuseram uma restrição e não tinha como Então, ser vendido eu o vi chip. várias Ou eles pessoas pegaram o argumentando chip, que- sei lá, do mercado negro dos chips. Eu não sei como funciona isso. As duas coisas. Eu vi muitas pessoas... Isso. Fala aí, Pedro, pode Tá. falar. As duas coisas, né? De fato, tem uma proibição na importação de chips, sim, mas rodaram bastante vídeos agora de pessoas mostrando como que eles tinham chips da NVIDIA na China, né? Então, gente, é China, né? Convenhamos, assim, é um país continental, conhecido, né, pelo comércio, digamos assim, e pela pirataria. Então, óbvio que vai chegar o quanto de chip que os caras quiserem. Talvez não vai ser o chip mais moderno, não vai ser a última geração, mas o fato, complementando aquilo que eles estavam falando, o fato é que a destruição criativa hoje na China funciona muito melhor que nos Estados Unidos, né? Apesar das coisas, os Estados Unidos hoje, nessa questão de inteligência artificial, está operando com algumas 5 ou 10 grandes empresas que meio que têm um monopólio, e as empresas de startup, o que elas fazem? Elas pegam esses modelos de LLM, então vai lá e pega um modelo ou do Grok, ou um modelo do Google, ou um Claude, ou um ChatGPT, e elas empacotam esse modelo e oferecem esse modelo como serviço. Isso que as startups estão fazendo. Então, as grandes empresas, né, as Magnificent Seven lá, elas estão desenvolvendo o trabalho pesado, e aí as pequenas empresas, as startups, que é molecada, que é aquela coisa que era muito americana, né, Steve Jobs lá na garagem nos anos 70, essa molecada, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando esses softwares desenvolvidos por empresas muito grandes, empacotando e fazendo, aqui a IA que vai cantar musiquinha, aqui a IA que vai fazer a sua foto, aqui a IA que vai resolver o seu problema muito específico aqui na ponta. Os chineses não, o que os chineses fizeram? As startups chinesas, a molecada chinesa, está desenvolvendo o LLM, a inteligência artificial. Então, enquanto a América optou por um modelo monopolista, a China optou por um modelo Schumpeter, destruição criativa. Ou seja, a China é mais capitalista do que os Estados Unidos? É isso que vocês querem dizer? No Isso que eu MBL estou dizendo News? Essa é uma tese polêmica.
Hoje a China está sendo mais capitalista que os Estados Unidos. E por questões... primeiro, tem um livro, que não sei se vocês já leram, um livro tem alguns anos, acho que tem uns 4 anos, que nesse mundo de inteligência artificial é uma eternidade, né? Acho que mais, se bobear tem uns 6 anos, de um cara chamado Kai-Fu Lee, IA, Inteligência Artificial. E nisso ele já falava que a NVIDIA ia explodir, eu não comprei, devia ter comprado, né? Eu li o livro e falei, puta, eu preciso comprar a NVIDIA, não comprei na época. Mas, enfim, ele conta... O livro faz bastante propaganda chinesa também, tá? Ele é um autor chinês, ele faz propaganda chinesa, mas ele conta uma coisa muito interessante. Na China, isso há 6, 7 anos atrás, se vocês puderem ver de quando é o livro aí, produção, a data é um livro do Kai-Fu Lee, ele já falava que inteligência artificial na China tinha virado uma febre entre os adolescentes. Então, você já tinha molecada, assim, querendo desenvolver IA de qualquer jeito. Isso foi antes do ChatGPT, tá? Isso foi pelo menos uns 3, 4 anos antes do ChatGPT. Então, a molecada já estava muito querendo desenvolver inteligência artificial. Todo mundo já estava muito pensando em inteligência artificial. E, realmente, essa cultura de capitalismo aconteceu uma coisa muito louca, né? Se a gente for parar para pensar, Ricardo, para você ver como as coisas estão contraditórias. Um hedge fund bancou a startup chinesa que entregou uma inteligência artificial para o mundo inteiro de graça e open source, que qualquer um pode ir lá e ver o código e usar, e os Estados Unidos, que é uma fundação sem fins lucrativos, deu uma inteligência artificial a $200 por mês de mensalidade. Então, olha como as coisas estão diferentes. A China foi lá, fez uma inteligência artificial mais barata, que usa menos processamento, e entregou isso de graça para as pessoas, e os Estados Unidos, que montou uma fundação para desenvolver inteligência artificial, transformou essa fundação numa empresa, numa manobra bastante controversa do Sam Altman, que a gente pode discutir aqui, que era para ser uma ONG, e agora ele está transformando numa empresa, falando que ele tem que ter um equity de alguns bilhões de dólares em cima dessa empresa, né, que o Elon Musk tá puto com ele, porque o Elon Musk foi um dos caras que financiou ele, falando, pô, mas você era uma ONG, como que você agora tá falando que você é uma empresa? E aí ele tá vendendo serviço a $200, e o chinês, que é financiado por um hedge fund, que em tese é uma estrutura jurídica que é feita para dar lucro, lançou isso de graça, para todo mundo, qualquer um pode ir lá usar, o código é aberto, você vai lá e eles estão mostrando. Isso foi um tapa na cara, né, dos Estados Unidos, que a China fez. Eu imagino aqui, eu sempre com meu chapéuzinho de alumínio, que tem a dedo do serviço secreto chinês, sim, que foi um timing muito, como é que eu posso dizer assim, muito interessante, né? O Trump tinha acabado de fechar o contrato do projeto Stargate de $500 bilhão, junto com o pessoal daquele banco japonês, como é que chama? Do Mayashi SoftBank. É o SoftBank, né? Isso, é o SoftBank. Tinha acabado de fechar esse acordo para construir uma infraestrutura, né, de campo de processamento de dados, porque todo mundo estava falando assim, a gente precisa de AGI, que é inteligência artificial geral, mas a gente não tem uma capacidade de processamento grande o suficiente para fazer isso. Aí a China vai lá e fala assim, pum, toma aqui então, eu tenho. Não que seja AGI, mas eu tenho um produto que é mais rápido que o seu, que usa 1/100º do processamento e custou $6 milhões, enquanto vocês estão investindo aí bilhões, trilhões de dólares para não chegar onde eu cheguei. Né? E sempre tinha aquele desafio de engenharia reversa da China, né? Então o Ocidente lançava uma inovação, a China ia lá, copiava e fazia algo melhor. O Ocidente lançava, a China ia lá, copiava e fazia algo melhor. E agora não, a China mostrou que eles estão fazendo algo melhor. É marginalmente melhor, tá? Eles não é a inteligência artificial, nossa, que não, mas vai aprender... Mas veja, em termos de custo, é estrondosamente melhor. Esse é o ponto. Em termos de custo, é algo assim, ridiculamente mais leve e mais eficiente. Ela não é mais inteligente que o ChatGPT, muito mais inteligente, ela é um pouquinho mais rápida, tem uma vantagem marginal, mas o fato é que ela é muito mais leve. Uma pergunta, vocês que estão bem atenados nesse assunto, como é que foi a repercussão disso no Trump? Porque como você levantou, havia ou há esse projeto de investimento, acho que os Estados Unidos estavam para investir $500 bilhões, uma coisa assim, nesse isso, projeto exatamente, $500 bilhão. Imagina o que é isso. Eu não sei quanto é o PIB do Brasil, acho que o PIB do Brasil é o quê? 2 trilhões? $1 trilhão e pouco? Em dólar. Eu acho que é quase, deve ser metade do PIB do Brasil, alguma coisa assim. É um negócio assim, ou metade, ou 25%, mas é algo assombroso, é uma cifra absolutamente assombrosa.
como é que fica isso? Porque, sabe, pô, se os caras chegaram com uma parada que é 1000 vezes mais barato do que aquilo que você tá investindo, você não precisa investir tanto dinheiro. Então, assim, acabou a lógica econômica. E o Trump? O Trump falou o quê? Como é que foi a reação dele? Então, eu acho interessante, porque talvez dos círculos trumpistas, assim, na internet que eu acompanho no Twitter e tal, acho que o pessoal tá tão focado nas ordens executivas dele, de tipo, Que eles não estão ligando. vai banir o programa de diversidade no exército e tal, que tudo bem, é uma coisa que é uma prioridade pro governo dele, eu entendo o pessoal tá animado, que eu vi pouca reação, né, com relação a isso. A grande reação foi do mercado financeiro americano mesmo, que a ação Nvidia era a ação queridinha, ela colapsou. Aí, Pedro, eu não sei se você tem alguma informação a mais. Então, eu acho também que o Trump em si não foi falado disso. Os Estados Unidos supostamente reagiu, né? Teve um ataque de DDoS que derrubou o servidor da rede social, da inteligência artificial. Então, ela começou a funcionar, todo mundo falou a respeito, e aí, coincidentemente, o serviço caiu, né? Então, assim, teve uma retaliação muito provavelmente americana, mas agora, o que eu discordo do mercado, e discordo um pouco do que você está falando, que, assim, eu não acho que os Estados Unidos está errado nesse investimento, né, porque lembre que esse investimento a maior parte dele é em data center, é em infraestrutura, é em chip, não é em software. Né, o software as empresas já estão fazendo, as empresas vão se reorganizar, foi um tapa na cara de todo mundo, um balde de água fria de todo mundo, o Sam Altman deve ter comido o rabo lá da equipe dele, né, diz que ele já é bem filha da puta, assim, com os empregados, inclusive, né, um fala que vai se matar, o outro fala que vai sair, tem um monte de whistleblower, diz que ele é bem tirano, assim, e o fato desse ser o cara que está desenvolvendo inteligência artificial geral já é um problema por si só. Mas essa parte vai se resolver até porque a China lançou um negócio com código aberto, todo mundo vai se adaptar, todo mundo vai copiar. aprender. É possível isso ser copiado. Não é difícil ser copiado. Código aberto, eles vão copiar e vão ver como é que eles fazem. Código aberto, o que significa código aberto? Significa que cada pessoa pode ir lá e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e ter a mesma coisa. E aí essas empresas com muito mais estrutura vão começar a inovar em cima disso. Fato. O outro ponto pensa assim, se você estava com um plano, vamos lá, para as pessoas entenderem. Você estava com um plano de construir, vamos dizer, 100 mil data centers, e a cada 1000 data centers você rodava um chat GPT, agora que tem uma versão muito mais leve, a sua capacidade para esses 100 mil data centers multiplicou por 1000, multiplicou por 100 mil, entendeu? Então esse investimento do Trump ficou muito mais eficiente, ficou muito melhor, porque desenvolveram, né, teve um breakthrough tecnológico que fez com que aquilo que demandava um processamento gigantesco agora demanda muito menos. Então, o que derrubou a Nvidia é que a Nvidia está com um preço muito alto, né? Ela está, assim, tá pesada o preço dela no índice. Mas se você pensar no longo prazo, ter uma inteligência artificial que rode mais leve é muito bom, porque aí significa que o chip da Nvidia, que antes rodava uma inteligência artificial, agora roda 10, então a demanda vai aumentar, né? É tipo assim, para a gente pensar, pensa se o carro popular brasileiro custasse R$1.000. Pô, muito mais gente ia ter carro. As pessoas iam ter 2, 3, 5, 10 carros na garagem, porque é barato. Se é barato, aumenta a demanda. Então, o interessante do breakthrough chinês é isso, é o fato de que agora, como ficou mais barato, mais gente que não poderia usar a inteligência artificial porque era caro, agora pode passar a começar a usar. Uma pergunta para vocês aí que são entendidos. O que é a inteligência artificial geral? O que eles estão querendo fazer? O que é isso? Qual é o conceito de inteligência artificial geral? Por enquanto é um sonho, né? Mas que sonho? Sonho com o quê? Seria o sonho com uma inteligência que funciona, seria igual a um ser humano, basicamente, né? Então não teria nenhuma restrição tão específica quanto os LLMs têm e tal. Então, por exemplo, mais cedo você estava falando como que IA já é uma febre na China há muitos anos. O TikTok, na minha opinião, é um excelente exemplo disso. O algoritmo do TikTok, ele é um exemplo de IA, e o do TikTok, para todo mundo que usa, ele é bem mais avançado do que o Reels do YouTube, do Instagram, esse tipo de coisa. E, enfim, tem vários tipos diferentes de IA. A ideia, pelo menos no meu entendimento do que seria uma inteligência artificial geral, é uma coisa que foi meio que evoluindo ao longo do tempo, e quanto mais o pessoal avança, mais a ideia do que seria uma IA geral muda também, né? Então,
o teste antigo do que seria uma IA geral seria uma IA que passasse no teste de Turing, né? Isso era uma coisa bem famosa, que o Alan Turing, o pai da computação, tinha inventado, que a partir do momento que você conseguisse falar com um computador e um ser humano não fosse capaz de reconhecer que aquilo é humano ou uma máquina, sabe? Aquilo seria a inteligência artificial geral, né? Só que ficou bem claro que o ChatGPT, ele passa o teste de Turing, só que ele não é uma inteligência artificial geral. Então, de certa forma, ele não passou no teste, ele invalidou o teste, sabe? Mas a IA seria um computador que você... Pode falar. Tem uma taxonomia, né, da evolução dos graus de IA. Então, tem uma primeira IA que é uma LLM, que basicamente, o que é? Ela é um algoritmo de computador muito complexo, que a função dele é adivinhar qual a probabilidade da palavra que vem depois da palavra anterior. Então, eu escrevi, por exemplo, eu dou um prompt para ela decodifica esse prompt, essas palavras transformam-se em números dentro de uma fórmula matemática, e ela vai lá e tentar adivinhar qual é a próxima palavra. E então ela faz isso, ninguém sabe como, ela faz isso exatamente, ninguém conhece essa fórmula, só ela conhece essa fórmula por causa do método de Deep Learning que ela aprende. A gente pode entrar depois se você quiser discutir como que a IA aprende, mas essa é a primeira, o nívelzinho mais baixo lá, o LLM. Então o que ela faz? Você dá uma frase para ela, amanhã eu vou no, e ela vai procurar, através dessa conta, qual que é a palavra dentro daquele contexto que vem depois do no. Ela vai achar, com 99,9% de certeza, eu acho que ele quer dizer que ele vai no MBL News 7 horas da noite. E aí ela vai lá e completa isso. Isso é uma LLM. Em cima da LLM, uma IA um pouco mais avançada, que é um pouco mais complexa de fazer, é uma IA que tem localização espacial. Tá? É uma IA que, por exemplo, a IA do Elon Musk, que ele quer que ela dirija um carro. É uma IA que ela precisa identificar o mundo ao redor, e ela precisa se orientar nesse mundo ao redor. Então ela precisa olhar um poste, saber que aquilo é um poste. Ela precisa, não é mais só palavra. Ela saiu do âmbito das palavras e ela passou a entender e decodificar a realidade. Né? Então ela precisa entender que uma buzina é uma buzina, que um semáforo é um semáforo, que um passarinho é um passarinho, que um pedestre é um pedestre. E a partir daí, então, ela precisa fazer os cálculos para poder navegar nesse ambiente. Como se fosse um entendimento de 3 dimensões. Acima disso, tem o que eles falam que é uma AGI. Né? O que é uma AGI? Uma inteligência artificial geral. É uma inteligência que ela é de fato capaz de aprender e reter informação. Né? Então, ela não está só adivinhando o que vai acontecer depois. Então, ela tem essa capacidade de adivinhar o que vai acontecer depois, como a LLM. Ela tem essa capacidade de se reconhecer no mundo, né, que é uma inteligência artificial espacial, mas ela consegue aprender de fato. Você fala alguma coisa para ela e como ela consegue aprender, em tese ela consegue ter insights originais sobre as coisas. Ela consegue combinar informações diferentes e tem insights originais sobre as coisas. Só uma pausa. Seguinte, vou fazer novamente aqui a propaganda do Valete Plus, porque a gente está numa discussão, claro. Essa é uma discussão que é altamente técnica. Você está explicando aí, eu não sei se a galera está entendendo. São termos e LLM, e a geral, e terceira dimensão, e Deep Learning, vai e volta. Mas seguinte, quem está nos assistindo, por favor, dê like na live, vamos fazer essa live bater mais de 1000 de audiência. A gente está com audiência ainda baixa, e quem entrar aqui no Valete Plus vai receber esta revista do Donald Trump Imperial e vai receber esta aqui da Morte das Esquerdas. Eu quero sair um pouco do assunto técnico da inteligência artificial, que eu acho que é uma coisa difícil para quem não conhece bem aprender. Até para mim, que até li alguma coisa disso aí, na época que eu fazia mestrado, fiz em filosofia da consciência, então a gente tinha algumas coisas, alguns debates sobre se era possível ter uma inteligência que conseguisse ter uma subjetividade, como os seres humanos têm uma subjetividade, ou se isso era algo absolutamente impossível, mas é um debate muito técnico. Vamos falar sobre as consequências políticas disso aí para o embate entre os Estados Unidos e a China. Porque, como você falou, Pedro, e eu acredito que os meninos dos Novos Clássicos concordem com isso, foi um tapa que a China deu nesse projeto norte-americano. E uma coisa que a gente está vendo nesse início do mandato Trump é um mandato muito agressivo. Ele chegou assim muito agressivo com todo mundo, com os aliados europeus dele, com a América Latina, já falou lá para a Colômbia, mandou um cala-boca na Colômbia, já disse que não necessita do Brasil, que é o Brasil que necessita deles. O cara chegou chegando, ele
tá numa pegada, assim, muito mais agressiva do que era o primeiro mandato dele, assim, não tem comparação. Eu acho que ele chegou bem mais, assim, até retoricamente, assim, bem mais neo-imperialista. E a gente sabe que a grande disputa geopolítica que está colocada sobre a mesa é a disputa entre os Estados Unidos e a China. Essa vai ser a grande disputa. Um viés que os republicanos e o trumpismo especialmente têm é de tirar o pé da disputa com a Rússia, algo muito querido pelos democratas, e colocar o pé na disputa contra a China. Então é possível de ver, talvez a gente veja aí um Trump muito mais amistoso com Putin do que os democratas são com a Rússia e com Putin, mas pegando muito mais pesado com a China. E isso que aconteceu, assim, foi meio que um choque inicial na administração Trump e nos embates geopolíticos. Vocês acham que a inteligência artificial tem a ver com esse confronto? É uma coisa que vai ser absolutamente decisiva quanto a isso ou não? É algo periférico? Então, Ricardo, é difícil ainda navegar. Eu acho que esse mandato do Trump começou forte, mas ele começou muito otimista internamente também. Então, sempre que a gente interage, né, óbvio, pelo Twitter lá com a base republicana, as pessoas, eu não senti um ar de, cara, ferrou, a China passou na nossa frente definitivamente na corrida da IA. Um discurso que eu achei que pegou muito, eu acho que elucida um pouco sobre o que é essa disputa de IA, assim, em termos geopolíticos, as pessoas fizeram um paralelo com o Sputnik, então falaram, cara, o DeepSeek é o momento Sputnik dos Estados Unidos. Que é um momento que, em outras palavras, é um momento ai fudeu, né? Que é quando você percebe que o seu adversário geopolítico tá quilômetros não vou exagerar tanto, mas tá metros na sua frente e você não sabe exatamente como você vai pegar ele. Isso, quando aconteceu nos anos 60, rolou uma mobilização do John Kennedy, né? Ele era o cara que meio que deu o kickstart, assim, pra corrida espacial de verdade nos Estados Unidos. E ele falou, cara, é um momento para unir toda a América, porque isso... óbvio, se expressa no âmbito da tecnologia, mas é uma coisa simbólica também, né? Até a parada do míssil propiciava isso. Porque é um elemento fálico, né? Que você está disputando com o russo ali. A IA é uma coisa muito mais... uma coisa mais abstrata, mas eu acho que a gente está no mesmo caminho, é a mesma tensão, sabe? Isso. E uma coisa que eu penso também é que os Estados Unidos, ele tentou nas últimas décadas ficar à frente da competição do ponto de vista estratégico com tecnologia. Então, a China tem muito mais gente, mas, poxa, a China, o PIB deles era muito menor, eles não têm a mesma base industrial, não têm a mesma tecnologia. Aí, beleza, aí o PIB da China começou a crescer, eles ficaram bem mais ricos. Ah, mas eles só produzem bugiganga. Ah, mas aí eles estavam começando a produzir bem industrial mais qualificado, as armas da China estavam ficando mais avançadas. Ah, mas aqui no Vale do Silício a gente ainda tá muito na frente dos chineses. E agora, justamente no que seria o diferencial competitivo americano, os chineses foram lá e mostraram, cara, vocês não estão tão seguros assim. Então, tendo uma China com o triplo da população dos Estados Unidos, com uma base industrial já 2 vezes maior do que a dos Estados Unidos, e com essa tecnologia de ponta, é o oh shit moment imenso, assim, é tipo, caraca, o nosso rival geopolítico, ele é tão bom quanto a gente no nosso destaque, e ele é muito melhor do que a gente em todas as outras coisas, ferrou, assim, né? É tão, assim, é tão pessimista a situação mesmo para os Estados Unidos? É desse então, jeito que você eu acha? acho que... Então, pode falar, Pedro. Eu tenho minha opinião também, mas... Não, por favor, então. Bom, eu acho assim, essa é agora a guerra do tudo ou nada, né? Porque inteligência artificial, todas essas pessoas que estão na ponta da lança e na vanguarda da tecnologia acreditam que, assim, esse é o grande momento histórico civilizacional que vai definir tudo. Quem chegar em AGI primeiro, inteligência que seja capaz de aprender primeiro, vai abrir uma distância muito grande nas outras potências em todos os aspectos, né? Porque a partir do momento que você tem uma máquina que consegue pensar e essa máquina consegue programar a próxima máquina que vai pensar melhor que a anterior e assim sucessivamente, você tem uma melhora exponencial, né? Se a gente pensar numa linha, assim, numa curva exponencial, seria a gente tá pisando na linha, olhando para trás, se você vê a linha lá atrás, se olhar para frente, a linha está no seu nariz, né? Essa é a curva de quem conseguir desenvolver isso e quem conseguir chegar em alguma singularidade. Então, assim, vamos conversar, né, gente? Um país não investe $500 bilhão em data center se ele não achar que tem uma possibilidade, pelo menos razoável, dele conseguir alguma coisa com aquele investimento, dele conseguir aquilo que ele está propondo com aquele investimento.